tema de hoje é gravidade. Eu criei uma simulação com dois planetinhas, por enquanto eles não interagem gravitacionalmente, com um mecanismo para desenhar a trajetória de um deles. Então, como que funciona isso aqui? Criei o planeta, o Sol, como dois círculos, apliquei uma velocidade inicial nesse planeta, que coloquei uma margem só para impedir que os objetos fujam da simulação, né? Caso algum queira sair para o espaço sideral, colide com a margem em volta. E aqui é um mecanismo de desenhar a trajetória, né? Eu criei uma lista de posições, na verdade, ao invés de usar uma lista de fato, usei o Deque, que é uma estrutura de dados que está no módulo de coleções do Python. O que o Deque faz? Ele é uma espécie de lista onde a gente pode limitar o tamanho. Nesse caso aqui eu limitei para 128 posições e o que acontece? Quando ele chegar nesse limite de tamanho, se eu acrescentar um elemento no final da lista, ele tira um do começo. Tá? Então, a cada 2 frames eu acrescento a nova posição do planeta, que a gente pode controlar a taxa de atualização para decidir se eu quiser, por exemplo, incluir em todo frame. Né? Eu faço isso assim, e isso vai dar a resolução dessa trajetória. Vamos ter com 2, que eu acho que estava bonitinho. E todo frame eu desenho essa lista de posições como pontos. Estou usando a câmera aqui, porque a câmera inverte as coordenadas em Y. Então, enfim, eu quero desenhar com as coordenadas invertidas, né? Ou seja, usando a convenção da matemática, que o y é para cima. Por isso a gente desenha na câmera e não no módulo Pixel. Né? Porque no módulo Pixel eu teria que inverter o y manualmente. Então esse é o nosso preparo inicial. Eu quero agora aplicar forças. E como que faz isso? A ideia aqui é que a cada frame eu aplique uma força nos objetos. Então eu vou registrar uma função para executar before step, chamar essa função de apply forces, e ela vai, antes de cada passo, executar o valor. O que eu vou fazer aqui? No caso, eu quero aplicar uma força no planeta. Planet.force. Né? Se eu fosse aplicar a gravidade tradicional, ou melhor, a simulação de gravidade com aceleração constante, como o EasyMonkey faz, né? Seria algo assim, a força igual a mg. Então, algo assim, né? Eu crio a massa vezes a velocidade, a aceleração da gravidade, que é um vetor, caso apontando para baixo. Ele cai numa trajetória parabólica. Bacana. Não é isso que eu quero, óbvio. Eu quero que essa bolinha orbite em torno do planeta. Então, eu preciso usar um outro modelo de gravidade, né? A gravitação universal de Newton. E vamos relembrar um pouquinho qual que era a expressão da força no caso da gravitação universal de Newton. Ele dizia que a força da gravidade é proporcional a uma constante, né? A constante da gravitação universal. Então, ela é proporcional ao produto das massas dividido pelo módulo, pela distância ao quadrado, chama-se distância de R. Né? Traduzindo isso para Python, vai ficar o quê? Uma constante, a massa do Sol, vezes a massa do planeta, dividido por R ao quadrado. Agora, quem que é esse R? O R tem a ver com a distância entre os dois objetos, ou seja, planet.position menos planet. Aliás, sun. Esse é o vetor de distância, a gente pode chamar ele de D, ele é um vetor que vai do Sol até o planeta. O R seria o módulo desse vetor, certo? Então, essa expressão que a gente tem, eu preciso inventar um valor para a constante da gravidade também. Antes de fazer isso, aqui eu tenho a expressão para o módulo da força, isso não dá a direção. Tá? Lembrando que a força é um vetor não escalar, então, mesmo que eu invente aqui define constante, um valor para a constante da gravitação universal, que eu não tenho a menor ideia se é um valor bom ou não. Porque lembra que a gente não está usando o sistema internacional, estamos usando esse sistema de pixels e massas medidas em pixels quadrados e coisas estranhas assim. Então, enfim, como essa força é um escalar, eu não posso simplesmente tomá-la aqui ao planet.force. Eu preciso antes converter para um vetor, ou seja, eu preciso aplicar uma distância, né? Escolher uma determinada direção, na verdade. Então, esse aqui é o vetor de distância, vamos chamar de dist, não ficar tão compacto assim. E a direção seria dado o que? É o dist normalizado. Né? Eu pego esse vetor de distância, normalizo, isso vai dar um vetor de direção que tem um módulo igual a 1 e a direção dada pela direção que une o Sol até o planeta. Então, qual que é a força nesse caso? Vai ser o F vezes a direção. E aqui a gente precisa escolher o sinal.
né? Lembrando que a direção, do jeito que eu escolhi aqui, ela está do Sol até o planeta. E a força da gravidade atua na direção do planeta para o Sol, né? O Sol atrai o planeta, ele não repele o planeta. Então ele vai aplicar uma força em sua própria direção, ou seja, na direção oposta desse vetor de direção que a gente escolheu. Então, para consertar isso, eu coloco um sinalzinho de menos. Isso vai produzir uma aceleração na direção do Sol, certo? Talvez esteja grande demais, vou diminuir um pouquinho, vamos ver o que acontece. E aqui dá para ver que o Sol realmente atrai o planeta, né? Quando eles colidiram, o planeta tentou se aproximar do Sol, mas não é uma órbita muito estável, né? Ainda mais pensando que ela colide com uma margem no fim do universo, não é muito realista. Mas enfim, um dos problemas aqui com a nossa órbita é que o nosso planetinha já estava andando numa direção de colisão com a estrela. E isso não é o que normalmente acontece numa órbita estável, né? Todos os objetos que iriam colidir com a estrela já foram engolidos pela estrela e não estão mais orbitando em torno dela. Eu preciso escolher uma velocidade aqui que evite essa colisão. Vamos ver aqui o que acontece. O que acontece se eu trocar as coordenadas? Agora ele evita o Sol e faz uma trajetória talvez longa demais, né? Ela não fechou uma órbita. Tá? O que pode acontecer aqui? Dependendo da velocidade do planeta, pode ser que ele não faça órbitas fechadas, né? Eu tenho dois limites aqui. Né? O planeta pode estar preso gravitacionalmente à estrela ou ele pode estar livre, ou seja, significa e tem uma fronteira, na verdade, onde ele estaria no limiar entre estar preso gravitacionalmente ou não. Em cada uma das situações, a órbita é diferente. Um planeta preso gravitacionalmente a uma estrela realiza uma órbita elíptica. Então, ele iria desenhar uma elipse em torno do planeta. A gente pode diminuir essa velocidade. Tá? Eu vou manter a direção. Um jeito de diminuir o tamanho seria dividir aqui por um número. Só para tentar encontrar uma situação onde ele fica preso por uma elipse. Talvez eu tenha diminuído demais, ele chegou até a bater no Sol. Vou fazer algo assim. Tá, e aqui eu tenho um planeta que não parece preso no Sol ainda, né? Mas está se aproximando. Vou dividir por 3, vamos ver. Difícil achar essa elipse. Tá, o fato aqui é o seguinte, a força da gravidade é uma força bastante instável. É difícil encontrar essas órbitas circulares, elípticas ou aproximadamente circulares. Então, eu não vou tentar mais fazer assim no chute. Tá? A gente pode até tentar encontrar, talvez, 3,5 deu, 3 deu muito pouco, vamos ver 3,5. Posso ficar aqui na tentativa e erro, mas talvez eu nunca consiga achar uma órbita boa. O que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu vou mostrar como que a gente calcularia essa velocidade explicitamente, depois eu vou mostrar alguns truques para modificar a força da gravidade para encontrar forças um pouco mais estáveis. No jogo, normalmente eu iria por essa direção. A não ser que o jogo tenha uma proposta de simular de forma muito realista a gravidade entre planetas, não faz sentido tentar buscar uma fórmula realista que torne o jogo injogável. Né? Então, a maioria dos joguinhos que envolvem alguma dinâmica espacial pensa em algo como Angry Birds Space. Eles não utilizam a lei da gravidade universal de Newton. Eles inventam sua própria lei da gravidade usando uma fórmula onde a gravidade se comporta de uma maneira um pouco mais estável e mais fácil de simular. Mas vamos lá, vamos primeiro aplicar encontrar um valor correto para a gravidade, tá? Porque esse raciocínio funciona para uma categoria enorme de forças centrais, não precisa ser necessariamente a força gravitacional usando essa fórmula, né? Pode ser qualquer tipo de força central. Então, primeiro passo, para obter uma órbita circular a partir de uma força central, eu preciso de uma velocidade que atue de maneira ortogonal ao planeta. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou zerar essa velocidade, só para a gente poder discutir isso. Tá? Então o planeta está andando nessa direção, talvez rápido demais, deixa eu colocar uma gravidade pequenininha, só para dar tempo de discutir. Então eu tenho essa direção ligando os dois, e para obter uma órbita circular, né, num círculo, ele estaria andando numa direção ortogonal à direção que liga o planeta ao Sol. Então a órbita circular andaria aqui, mais ou menos assim, né? Sempre andando com a velocidade ortogonal à distância que liga os dois planetas. Então, o primeiro passo é encontrar essa direção. Tá? E como que eu posso fazer isso? Algo parecido com esse raciocínio.
eu pego o vetor de distância, né, que liga os dois. Depois, a partir daí, posso extrair uma distância normalizada. Tá? A gente vai até utilizar o R, então já vou colocar aqui embaixo, mas não agora. E a minha velocidade vai ser o quê? Eu vou pegar essa distância, normalizar, mas lembra, esse vetor de distância está na direção que liga o planeta ao Sol. Eu quero a direção perpendicular a isso. Então, posso escolher. Tem um método perpendicular dos vetores que retorna um vetor perpendicular à original, rodando por 90 graus no sentido anti-horário. Certo? Então, agora eu tenho uma direção perpendicular, ou seja, um vetor de tamanho 1, na direção correta, e a partir daqui eu escolho o módulo da minha velocidade. Digamos que eu quero uma velocidade de 50 pixels por segundo. Coloco esse valor aqui, isso vai me dar uma velocidade na direção correta. Tá? Direção correta, mas por enquanto o módulo incorreto. Nesse caso aqui, ela está grande demais para essa força gravitacional, que, enfim, efetivamente é minúsculo. Vamos aumentar aqui para algum valor um pouquinho maior. 10 mil vezes maior, um pouquinho maior só. Tá, e agora eu quero calcular qual seria o valor correto para ele executar órbitas circulares. Né? Isso serve para a gente definir uma boa velocidade inicial. E como que seria isso? Eu tenho que fazer um jogo de equilíbrio de forças. Ou seja, a força da gravidade, que em módulo é dado por isso aqui, né, gmzão mzinho sobre r ao quadrado, tem que se equiparar à força centrífuga. E a força centrífuga é o quê? É uma força que é uma pseudo-força, na verdade, que aparece quando eu coloco meu sistema de coordenadas em cima de um objeto que está realizando um movimento circular. Tá? Então, ela é uma força fictícia. Ela não existe, não tem nada que ela não existe, mas um objeto que um sistema de coordenadas preso, no caso ao planeta, vai sentir essa força. É como se a gente estivesse num carro, por exemplo. O carro faz uma curva. Quando o carro faz uma curva, eu sinto uma força na direção oposta à curva, né? Seria essa força centrífuga. Mas é uma força que no sistema inercial não existe. Ela é simplesmente um efeito da inércia, tentando manter minha trajetória reta, e o carro fazendo uma curva, como eu estou no sistema de referencial do carro, parece nesse sistema de referencial que tem uma força me puxando para fora do raio da curva. Então é justamente esse equilíbrio de forças que eu vou fazer, o equilíbrio da força gravitacional com a força centrífuga, que é dado por essa fórmula, mv ao quadrado sobre r. Imediatamente a gente vê que as duas massas cancelam. Então eu posso tirar aqui, e o quadrado desse r cancela com esse r daqui do lado, e daqui eu consigo extrair que a velocidade é a raiz quadrada de gmzão sobre r. Tá? Com isso, eu tenho uma fórmula para calcular o módulo da força, que daria uma órbita circular, que é dado pela raiz quadrada de g, mzão é a massa do Sol, dividido por r, que é aquela distância. Tá? Isso aqui deve fornecer uma órbita circular, e de fato ela é quase circular, mas é um círculo que não fecha. Na verdade, é um círculo que vai se abrindo, e o problema aqui não é mais a física, agora é a computação. A força da gravidade é extremamente sensível a erros numéricos, e o que a gente vai fazer aqui é tentar melhorar a resolução dessa simulação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar subpassos. Em cada passo, né, cada iteração do jogo, eu vou realizar, né, se eu colocar esse argumento aqui, vou colocar um bem alto, 16 subiterações da física. Então, cada frame de simulação vai desenhar uma vez na tela, uma vez a cada 30 vezes por segundo, e em cada um desses frames ele executa 16 passos da física. Então, esse intervalo de 1 sobre 30, ele divide em mais 16 pedaços e executa a física nesses 16 pedaços. Quando a gente faz isso, de cara, vocês vão ver que parece que a força desaparece. Ela não desaparece, existe uma leve curvatura aqui, e o problema aqui é o seguinte, que essa função before step, por padrão, executa somente num passo longo, né? Ou seja, ela executa uma vez por frame. Mas como eu aplico a física, 16 frames de física, na prática ele está, como que chama? Na prática, ele está aplicando um 1 sobre 16 da força original, porque ele só aplica em um frame e nos outros frames essa força fica zerada. Então, eu preciso mandar o espaço executar essa função dentro dos subpassos também. Então, eu coloco aqui substeps igual a true para avisar, para ele aplicar essa força a cada subpasso.
e agora dá para ver que a trajetória fica mais próxima de um círculo, mas ainda assim ela abre um pouquinho. Isso são erros numéricos. Eu posso, por exemplo, aumentar, vamos colocar 256, aumentar o tamanho da linha. Se a gente aumentar ainda mais o número de passos, eu vou conseguir uma simulação um pouco melhor. E o problema com isso é duplo, né? Eu tenho, por um lado, a força da gravidade é uma força bastante sensível a erros numéricos, e por outro, o método de integração numérica que o EasyMoonk utiliza é muito ruim, é literalmente o pior método que existe. E por que isso? Um, é uma questão de simplicidade, e dois, porque existe uma escolha que a gente precisa fazer. Ele é o pior método que existe, é conhecido como método de Euler. Existem algumas variações do método de Euler. O método de Euler implícito, semi-implícito, explícito. Ele utiliza a pior variação do método de Euler, que é o método de Euler explícito. E por que ele faz isso? Porque apesar de ser a pior variante para o cálculo de forças, como essa força da gravidade, para forças conservativas em geral, ele é a melhor variante, ou pelo menos a mais simples para lidar com colisões e colisões de partículas. Então a gente tem que fazer uma decisão aqui. O que eu quero priorizar? A qualidade da física lidando com colisões ou a qualidade da física lidando com essas forças centrais, por exemplo? E a decisão do Chipmunk, na verdade, que é a biblioteca C, que está por trás do EasyMoonk, é priorizar colisões, porque eles decidiram que a maior parte dos joguinhos de física vai lidar com colisões e uma fração muito pequena deles vai lidar com essas simulações de gravidade, por exemplo. Tá? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu posso, por exemplo, tentar ignorar toda a, a resolução de forças do EasyMoonk e aplicar meu próprio método, mas isso envolve transformar tanto o planeta quanto o Sol em objetos cinemáticos e aí eu teria que controlar manualmente como que ele atualiza as posições e tal. Isso leva imediatamente a problemas com colisões, porque se eu estou tratando os dois como objetos cinemáticos, lembra que o EasyMoonk desabilita a colisão entre dois objetos cinemáticos, porque os objetos cinemáticos possuem massa infinita e não tem como eu resolver uma colisão entre dois objetos de massa infinita. Até dá para resolver entre um objeto de massa infinita e um objeto de massa finita, porque basicamente o objeto de massa infinita se mantém estável, ele não altera a velocidade durante uma colisão e todo o efeito se dá no objeto com massa finita, né, o objeto dinâmico. Então eu poderia ir por essa linha, poderia recompilar o Chipmunk e modificando o método de integração. Dá para fazer isso, eu já fiz isso, inclusive, não é muito complicado, porque são poucas linhas que decidem o método de integração utilizado. Mas enfim, isso acaba caindo naquele jogo. Eu posso melhorar a qualidade da aplicação das forças centrais e piorar a qualidade da resolução de colisões. E outra possibilidade é escolher uma força que tem uma cara gravitacional, mas é um pouco mais robusta, né, e não tem tantos problemas numéricos. É isso que eu vou fazer. Porque tem dois problemas. Não é só uma questão de método numérico aqui. Se eu mudar um pouquinho essa força, sair um pouquinho desse ponto ideal, é difícil encontrar órbitas. Vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou colocar 90% dessa velocidade que faz órbitas elípticas, que faz órbitas circulares. Eu já crio uma elíptica, enfim. Agora, se eu fizer algo um pouquinho diferente, rodar esse vetor um pouco, rodar por 30 graus, tá, é muito fácil criar essas órbitas. Aqui eu tenho uma elipse bonitinha, mas enfim, o comportamento de uma órbita elíptica, né, com a gravidade, não é muito ideal para um jogo, talvez, né? Olha o seguinte, quando ele chega próximo do Sol, ele acelera bastante e depois vai andando devagarzinho. Esse é o comportamento real dos planetas. Mas isso é muito sujeito a instabilidades numéricas. É fácil criar elipses. Quer ver, vamos fazer algo assim. Eu dei bastante. É fácil criar elipses muito instáveis, que nem essa, onde as massas adquirem forças muito, né, velocidades muito altas, e isso compromete bastante a estabilidade numérica. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou suavizar a força da gravidade para que ela seja um pouco mais fraca próximo do Sol, e isso vai evitar alguns dos problemas numéricos.
Tá? E um problema que a gente não encontrou aqui, mas que pode aparecer também, porque eu coloquei um raio no Sol e no planeta. Então, o planeta nunca vai se encontrar diretamente na mesma posição do Sol. Mas se esse raio fosse desprezível, ou mesmo sendo só muito pequeno, eu posso encontrar, cadê, na força aqui, na expressão da força, valores de R muito próximos de zero, ou pior ainda, iguais a zero. Isso implica em forças infinitas ou muito grandes que produzem efeitos muito grandes num único frame e podem destabilizar a simulação. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é justamente isso. Eu quero suavizar a força da gravidade. Em vez de cair exatamente com 1 sobre r ao quadrado, um truque que muita gente usa é colocar um fator de suavização, um raio de suavização. Chamar esse raio de A. E aqui eu posso escolher um fator qualquer, talvez 8 pixels seria a distância. Eu tenho um Sol de raio 5 e um planeta de raio 3. Seria mais ou menos a escala dessa suavização. É lógico que não precisa ser a soma dos raios, mas vai ser algo mais ou menos dessa ordem, da ordem dos raios do planeta. Isso ajuda a suavizar um pouco a força da gravidade, mas vamos voltar aqui. Eu vou tirar essas rotações, esse fator de 90%. Mas como eu alterei a cara da força da gravidade, eu preciso atualizar a fórmula para calcular órbitas circulares. Tá? Notem, essa órbita está aproximadamente circular, mas não perfeitamente, ela é mais ou menos elíptica. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos adaptar, vamos resgatar. Eu tinha, a fórmula original era essa. A gente tinha isso, e agora eu troquei a força da gravidade para ficar R mais A ao quadrado. Então, o que a gente faz? Bom, continuo conseguindo cortar as massas, não dá mais para cortar, aqui eu botei 2R, não dá mais para cortar o R ao quadrado com esse R, eu posso passar o R para cá multiplicando, e fico então com a força igual Gmzão R sobre R mais A ao quadrado. Tá? E essa é a fórmula que eu vou utilizar. Então, lembrando que mzão é o sun.mass, isso, em tese, vai dar órbitas circulares. Tá certo? Essas órbitas com fator de suavização, principalmente se esse fator de suavização não for um fator muito desprezível, elas tendem a ser muito mais estáveis que órbitas produzidas pela força da gravitacional legítima de Newton. Né? Vamos fazer uma experiência aqui. Eu vou diminuir bastante, por exemplo, para 50% da velocidade necessária para fazer uma órbita circular. Então, ele vai cair na direção do Sol. Ele realiza uma órbita elíptica interessante aqui. Notem o seguinte, essa elipse, quando eu coloco a suavização, ela perde uma característica que as órbitas reais possuem. Né? Nas órbitas reais, essa elipse se mantém alinhada. E aqui ela está girando também. A própria elipse gira. Bom, ela não é uma elipse, na verdade. A gente chama de uma figura de Lissajous. Eu posso colocar um número bastante grande de... multiplicar isso aqui por 32. E isso permite desenhar órbitas bem grandes, de acordo com essa expressão. Tá, e aqui a gente pode avaliar um pouco o efeito da instabilidade numérica versus o que deveria ser esperado por essa órbita, comparando duas simulações com um número diferente de subpassos. Se eu, por exemplo, dobrar o número de subpassos, isso vai aumentar a resolução da física, vai deixar essa órbita mais próxima do que seria a solução matematicamente correta. Nota que ele continua fazendo a figura de Lissajous, mas o que acontece aqui é que ele está aumentando o raio gradativamente. Quando a gente aumenta o número de subpassos, esse aumento do raio diminui um pouco. Notem o seguinte, se eu colocar poucos subpassos, só 4, por exemplo, esse raio deve aumentar mais rapidamente. Tá? Já dá para ver perceptivelmente o tanto que ele aumentou. Isso tem a ver com o fato de que boa parte das simulações ele bateu na margem, depois no planeta, bagunçou tudo. Boa parte dos erros numéricos acontecem, isso é uma tendência, não é garantido, mas eles tendem a aumentar a energia do sistema. Então, o sistema que está preso gravitacionalmente tende a perder essa coesão gravitacional, né? Ou seja, o planeta aos poucos vai saindo de órbita. É isso que normalmente acontece nessas simulações. Uma outra maneira de brincar com isso, que pode ajudar na estabilidade dessas órbitas, tem a ver com mudar esse expoente. Por que é R ao quadrado? Por que não é R 1 sobre R, 1 sobre R ao cubo, enfim, 1 sobre R a 1,5? Chamar expoente de alfa
para a gravidade tradicional, alfa igual a 2, e se eu diminuir o expoente, isso tende a aumentar a estabilidade da órbita. Se aumentar o expoente, eu tendo a diminuir a estabilidade da órbita. Então, por exemplo, se fizer alfa igual a 1, que seria uma força que cai com a distância e não com o quadrado da distância. Eita, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Talvez a gente precise adaptar essas formas, claro, porque agora não é r ao quadrado, é r elevado a alfa, então eu troco esse 2 por um alfa. Vamos ver se isso é bom o suficiente. Tá, funcionou. Tá uma órbita frenética. Isso tem a ver também com esse fator da constante da gravidade. Se eu diminuir essa constante da gravidade, tem órbitas mais. E notem o seguinte: aqui parece que ele está um pouco mais estável, está abrindo um pouco menos, mesmo andando rápido desse jeito. Diminui um pouquinho mais. Uma velocidade mais parecida com o que a gente tinha antes. Tá? Quanto mais lento for a órbita, também isso favorece a estabilidade numérica, porque eu me desloco menos entre os frames. Tá? E um expoente menor também tende a favorecer a estabilidade das órbitas. Tá? Essa relação que eu mostrei da velocidade necessária para fazer uma órbita circular também pode ser utilizada para calibrar o G. Eu posso pensar ao contrário. Eu quero que a órbita circular possua uma determinada velocidade a uma determinada distância. Então, eu posso fixar a velocidade e usar isso para calcular o V. Então, por exemplo, imagina que eu quero que a velocidade seja sempre 50. Eu vou utilizar isso agora para calcular G. Então, como que a gente faz isso? Aqui basta isolar o G na fórmula e não V ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar o quê? G igual... como que faz? Eu passo esse aqui para o outro lado dividindo. Então, vamos escolher aqui V. Esse G não está sendo utilizado. Eu vou definir ele aqui embaixo. Então, tem essa forma. Tá, isso aqui, na verdade, preciso colocar entre parênteses. Dá para simplificar um pouco, se quiser, né? Porque eu tenho mr dividido por r sobre a ao quadrado. Eu poderia passar esse termo aqui, r sobre r mais a ao quadrado elevado a alfa para cima. Mas, enfim, isso aqui funciona. Tá, e com isso eu consigo escolher a velocidade da órbita, que normalmente é algo mais relevante para definir uma mecânica de jogo. E a partir da velocidade desejada, ele calcula o g. Tá? Lógico que eu posso começar a órbita numa velocidade diferente. Isso vai produzir órbitas meio elípticas, ou não sei se elípticas, mas de acordo com essas figuras aqui. E dessa maneira é fácil calibrar aqui as coisas, né? Por exemplo, se eu quero ver o que acontece com um alfa maior que 2. Eu prometi para vocês que as órbitas tendem a ser mais instáveis. E de fato, não, ela está abrindo mais rápido. Tá, e só para terminar aqui, quero mostrar como que seria se a gente controlasse o processo de resolução, integração numérica manualmente. Né? Como que eu poderia fazer isso aqui no EasyMonkey? Eu vou colocar aqui com um alfa igual a 1. E o primeiro passo é o seguinte, eu não quero que o EasyMonkey aplique forças nos objetos. Então eu preciso converter esses objetos em objetos dinâmicos. Desculpa, em objetos cinemáticos. Aliás, desculpa. Falta um outro detalhe que eu tinha que falar aqui. Eu vou deixar o Sol como objeto estático, então ele não vai mudar de posição nunca. E o planeta como um objeto cinemático. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Essas forças vão perder o efeito. Tá? Ele simplesmente segue a vida, né? Porque o EasyMonkey vai ignorar a presença de forças no objeto. Então, o que a gente tem que fazer? Eu preciso aplicar essa força manualmente. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui substeps. Vai ser tentar usar menos. Cada frame, então, tem 1 sobre 30 passos, mas cada frame, desculpa, executa, no caso agora, 32 subpassos. Então, entre cada frame de física, por que ele está reclamando aqui? Substeps. Cada frame de física, então, vai rodar com essa taxa de atualização, né? O intervalo de duração do frame é 1 sobre 30 dividido pelo número de subpassos. Então, a gente tem esse dt,
e eu preciso atualizar as forças em função das velocidades e as posições em função... As posições eu deixo o Isimunk atualizar. Tá? Então eu tenho que mudar a velocidade a partir da aceleração. Como que eu calculo isso? A velocidade vai ser A vezes d, né, aceleração vezes dt. E aceleração é o quê? A força dividido pela massa. Agora tem um problema. Quando eu falo que o corpo é cinemático, efetivamente eu estou falando que a massa dele é infinita. E aqui, mesma coisa para corpos estáticos. Então, todas essas expressões aqui vão ficar um pouco problemáticas, tá? Porque a planet.mass e sun.mass vão virar números infinitos, né? Aqui ele não está reclamando, estou aplicando uma força infinita, mas como ele ignora a força, nada acontece. Agora, se eu executar mudando a velocidade, ele já dá um erro. Aliás, o erro nem foi esse. O erro é porque eu estou utilizando a variável A como sendo essa fator de suavização e aceleração. Agora vamos para o erro verdadeiro. E, e o problema aqui, ele dá um erro na hora de desenhar a trajetória, mas basicamente porque eu criei um planeta com velocidades finitas, que vai dar posições infinitas, vai contaminar tudo aqui. Então eu preciso guardar o que seria a massa dos planetas em variáveis separadas. Eu vou colocar a massa do Sol como sendo 1000, a do planetinha como sendo 10, e aqui eu troco tudo. Sempre que aparece sun.mass, vamos escolher um mzão, planet.mass, mzinho. Vamos ver onde mais isso aparece. Aqui vira mzão. Então eu estou controlando as massas em paralelo ao EasyMonkey, né? Como se tivesse uma variável fictícia aqui que controla a massa dos planetas. Porque no para o EasyMonkey a massa é infinita. Tá? E agora funcionou. Ele está calculando essas trajetórias. E uma coisa interessante aqui é que eu posso escolher um método de integração melhor do que esse que o EasyMonkey faz. E por um acaso, esse método, esse aqui é chamado de... O jeito que está escrito aqui, a gente não está controlando a mudança na posição do objeto. Porque quem está fazendo isso é o próprio EasyMonkey a partir da velocidade. Tá? Então, ele... Basicamente, o que o EasyMonkey faz é depois falar que a posição seria incrementada a partir da velocidade. Ele faz basicamente isso. Tá certo? Mas o importante aqui é o seguinte, que a gente está atualizando a velocidade antes da posição. Eu calculo a força com a posição atual, atualizo a velocidade e depois atualizo a posição. Esse método é chamado método de Euler semi-implícito. E, enfim, ele é um método consideravelmente mais estável que o EasyMonkey faz. O EasyMonkey faz, por padrão, o contrário. Então, seria como se colocasse after step aqui. E essa simulação, talvez não dê para ver, eu acho que o nosso... Ele já está aumentando um pouquinho a trajetória, será? Parece bem estável também. Enfim, esses dois métodos são ruins. E se eu quiser controlar tudo manualmente, tanto a posição quanto a velocidade, eu tenho que declarar todos os meus objetos como estáticos. E aí o EasyMonkey deixa de controlar tanto a posição quanto a velocidade. Né? Olha o que acontece aqui se eu mantiver os objetos como estáticos. Eles ficam parados. Before step. E aqui eu posso atualizar a posição também. Que beleza, mas um objeto estático... Você viu que o planetinha ficou parado, mas a trajetória está rodando. E por que isso acontece? Porque o EasyMonkey, por uma questão de otimização, ele não atualiza a posição dos shapes dos objetos estáticos, os shapes presos a objetos estáticos. Então eu preciso executar esse método reindex_shapes para ele forçar a atualização dos shapes. Aí com isso a gente consegue controlar com precisão o método numérico, mas esse não é o tema da aula de hoje. Eu quero só diminuir um pouco o número de passos. 32 subpassos é como se estiver usando um canhão para matar mosquito. Enfim, mesmo no método de Euler, a gente tem, né, os métodos de integração mais sofisticados vão usar composições de velocidades estimadas em diferentes pontos do intervalo de tempo, e existem métodos que usam os valores da velocidade de instantes de frames anteriores para fazer uma extrapolação melhor da nova velocidade. Aqui a gente pode brincar um pouquinho com quando
eu vou fazer essas atualizações, né? Eu posso atualizar as posições e depois atualizar as velocidades, né? Eu posso atualizar a posição. Tem várias possibilidades um pouquinho diferentes. Cada uma corresponde a um método numérico. Eu posso atualizar a posição de acordo com a velocidade atual, calcular a força de acordo com a posição atualizada e depois atualizar as velocidades. Esse é basicamente o método que o Chipmunk faz. Tá, eu vou diminuir o número de subpassos porque eu quero justamente mostrar o erro numérico acumulando e para a gente poder comparar os diferentes métodos. Parece bom. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher um expoente pior, 2. E a gravidade... Ixi, aí já foi ruim. Já mais próximo do círculo, talvez 0,9. Eu vou diminuir esse raio também. Tá. Vamos deixar a órbita circular. Ele já pena na órbita circular. Tá, isso tem a ver com o número de passos. Vamos colocar um número enorme. Eu acho que eu estou calculando alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Não é possível. Estou esquecendo de dividir pela massa, né? Aceleração, força dividido pela massa. Olha só o erro primário. A órbita circular, vamos ver o que acontece com poucos subpassos, quanto mais subpassos, mais cara é a computação, né? Porque ele precisa executar mais trabalho a cada frame. Tá bom o suficiente, mas a órbita circular é o caso fácil. Vou fazer algo assim, metade da velocidade para uma órbita circular. Eu vou tirar esse raio aqui, para ver se a gente consegue encontrar uma elipse. Tá, aqui ele está fazendo elipse e eu quero brincar um pouquinho com as opções. A gente pode atualizar a posição em função da velocidade, calcular a, a força com a posição atualizada e depois atualizar a velocidade. Ou eu posso calcular a força com a posição antiga, depois atualizar a velocidade, depois eu posso atualizar a posição de acordo com a velocidade antiga e atualizo a velocidade. Cada um tem um nome, tá? Vamos. Acho que eu falei que esse aqui era do EasyMonkey, se eu não me engano, na verdade não. Acho que ele, Chipmunk calcula primeiro, faz isso? Eu não lembro. Calcula as posições. Acho que ele aplica as forças, calcula as posições. Seria o seguinte, seria como se estivesse aqui. E depois atualiza as velocidades. Eu não tenho certeza, é um pouco mais complicado de ver no EasyMonkey porque ele também precisa resolver colisões, tem várias complicações. Tá, então vamos lá. Eu vou começar com as três variantes do método de Euler. Isso aqui é conhecido como método de Euler. Eu incremento, a, no caso aqui, a posição em função da velocidade e a velocidade em função da aceleração. Mas a gente tem algumas variantes possíveis, né? Eu posso incrementar a posição a partir da velocidade antiga, calcular a força a partir da posição atualizada e depois atualizar a velocidade. Esse aqui é chamado Euler semi-implícito. Tá? E essa é a melhor variação do método de Euler. Eu tenho a possibilidade de atualizar a posição aqui embaixo. Né? Eu primeiro calculo a força com a posição antiga, né? A posição no começo do frame. Né? Isso já calculou a força, calculou a aceleração. Agora atualizo com a velocidade antiga e atualizo a velocidade com a força calculada a partir da posição antiga. Isso é chamado Euler explícito. E ele tende a ser pior que o Euler semi-implícito. Bem pior, dá para ver, né? E eu tenho essa possibilidade de... Deixa eu ver se tem mais alguma variante aqui. Eu posso atualizar a velocidade e, na hora de atualizar a posição, utilizar a velocidade nova. Isso é um outro tipo de Euler semi-implícito, tá? Que também funciona bem. E por que que eu estou chamando de semi-implícito? O que que seria um totalmente implícito? Implícito, 100% implícito, ele tem... Aqui, ó, nota o seguinte, eu estou atualizando a posição com a velocidade atualizada. A outra possibilidade era, era atualizar a posição com a velocidade antiga e atualizar a velocidade em função da força calculada com a posição atualizada, né? Então, nos dois casos eu estou misturando uma, né, eu estou para calcular a força, a atualização de uma das variáveis, eu já utilizo o valor futuro da outra.
É por isso que é semi-implícito, porque eu estou fazendo isso para uma delas, para metade das coordenadas. Um totalmente implícito utilizaria o valor futuro das duas, mas isso torna o problema muito mais complicado, porque eu tenho que resolver um sistema de equações e achar uma relação de consistência, né? Para calcular no totalmente implícito, eu calcularia a velocidade em função da aceleração futura e a posição em função da velocidade futura. Só que a gente não tem esse valor, então eu teria que fazer uma espécie de cálculo meio de consistência, né? Eu teria que propor uma aceleração e uma velocidade, ver se ele é consistente com esse seu valor futuro. Enfim, em algumas situações a gente consegue resolver essa conta. Na maioria das forças, né, mesmo para essa força aqui, não é muito simples fazer isso, então na prática é muito raro usar o Euler totalmente implícito. Totalmente implícito é o melhor dos métodos de Euler em termos de estabilidade, mas é muito difícil de usar. O semi-implícito, que significa atualizar ou a posição com a velocidade futura, ou a velocidade usando a força calculada a partir da posição futura, eles já ganham boa parte dessa estabilidade sem a complicação matemática. E o pior de todos é o Euler 100% explícito. E se eu não me engano é esse que o Zimunk usa, não tenho certeza não. Onde a gente usa o valor da velocidade, né, eu atualizo, desculpa, a posição em função da velocidade no início do frame e a velocidade eu atualizo em função da força que é calculada a partir da posição no início do frame. Como eu já calculei essa força aqui antes de atualizar a posição, a gente obtém esse resultado. Tá? Idealmente eu deveria tentar buscar o tema implícito. Vocês já viram aqui que o explícito é dramaticamente ruim. Tá? Que eu acho que é o que o Zimunk usa por padrão. Vamos só restaurar o. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar essas variáveis, comentar isso aqui, né? A nossa integração manual. Se eu deixar o corpo como dinâmico, agora ele vai fazer a conta por conta própria. Vamos ver aqui como ele calcula. Acho que está estranho. Ah, tá, porque eu não atualizei as massas. Então, eu forçar a massa ser igual a 10. Dá para ver que ele está usando o método explícito, né? Se comportou exatamente da mesma maneira que ele se comportava antes. Enfim. Então é isso, gente. Sistemas autogravitacionais. Aliás, não foi um autogravitacional. Vamos transformar isso num autogravitacional. E eu vou. A mudança é muito simples. Vamos deixar os dois dinâmicos. Né? Lembrando que dinâmico é o tipo padrão. Eu poderia omitir esse argumento. Vou colocar as massas aqui. Como que eu faço para o sistema virar um sistema autogravitante? Né? Ou seja, um objeto gravitando em torno do outro. É fácil. Eu tenho a força que o Sol exerce no planeta e a força que o planeta exerce no Sol é igual no sentido oposto. Então basta usar a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, aplico a força em um e no outro. Como a massa do Sol é muito maior que a do planeta nessa configuração que eu coloquei, ele mal se mexe. Tá? Lembra que aqui a gente está usando o método de integração ruim, então eu preciso colocar uma quantidade absurdamente grande de subpasso para a simulação ficar estável. E ó, aqui, agora eu tenho o Sol e o planetinha girando um em torno do outro. Vou melhorar um pouquinho as coisas. Vamos criar uma lista de posições para o Sol também. Eu vou deixar essa lista vazia e, na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou acrescentar um par de posições. Planet Position e Sun.Position. Então, vai ser XY do planeta, UV para o Sol, e aqui eu coloco Color Yellow. Tem a trajetória do planetinha. E o último passo, olha que interessante. Ele está fazendo uma helicoidal, porque esse sistema de dois objetos não tinha velocidade nula no centro de massa. Então, ele segue nesse padrão aqui. Né? Porque o planetinha começava com uma velocidade aqui para baixo, significa que a velocidade média desse sistema estava um pouquinho para baixo. Agora que o planetinha colidiu com a margem, o Sol, à distância, sofre essa interação. É interessante isso. Mas uma parte da bagunça aqui tem a ver com o nosso método numérico horroroso. Então, eu vou diminuir o número de passos, escolher um método numérico decente. Então, eu preciso converter todo mundo para estático.
Eu não sei se ele vai reclamar de falar da massa do estático, não. Agora eles estão parados, preciso reindexar o Sol também e, e aplicar essas forças diretamente. Tá? Então, lembrando, eu criei a aceleração. Vamos fazer assim. A força é calculada da mesma maneira e, e aqui eu quero usar o semi-implícito. Então, ao invés de usar a velocidade antiga para atualizar, eu vou primeiro atualizar a velocidade e atualizo a posição com a nova velocidade. Certo? Isso para o planeta e também para o Sol. Tá? Como a gente atualiza aqui a posição do Sol, eu incremento a partir da velocidade e aqui eu passo a aceleração, mas para o Sol a aceleração é dada pela força dividida por emissão e no sentido oposto. Então eu coloco com mais, por causa da lei da ação e reação. E vamos ver agora. Esse aqui é o LSM implícito. Agora eu tenho o meu sisteminha planeta-Sol orbitando de maneira razoavelmente estável. Eu vou até aumentar a velocidade para a gente deixar as coisas mais emocionantes um pouquinho. E aqui está usando a lei da gravidade realista, né? Com coeficiente 2, sem aquele fator de suavização. Tudo isso eu poderia mudar e explorar outros sistemas gravitacionais. Tá, vamos só fazer uma brincadeira aqui. Eu vou aumentar a velocidade do Sol também. Porque ela tem algum fator parecido com esse V para cima. Foi demais. O planetinha segue o Sol. Vou deixar só um pouquinho para cima. E aqui a gente vê a trajetória dos dois bem bonitinho. Se eu quiser fazer um sistema gravitacional, por exemplo, com 3 planetas, eu diria que com o integrador do Chip Moon, que a chance disso dar certo é quase zero. Teria que fazer esse integrador personalizado, que nem a gente fez aqui, por exemplo, usando o Euler sendo implícito. E a situação fica mais complicada, porque aí eu preciso calcular a força entre todos os pares possíveis de planeta. Calculo essas forças, e para rodar o semi-implícito é um pouquinho mais chato, porque eu teria que calcular todas as forças ou guardar as forças em um lugar, atualizar as velocidades, depois as posições. Eu não posso atualizar as posições na medida que eu calculo essas forças. Ou uma outra possibilidade seria aquela versão do semi-implícito. Lembra? Uma das versões era primeiro atualizar a posição, calcula as forças com as posições atualizadas e depois atualiza as velocidades. Isso que funcionaria melhor num loop com vários planetas. Eu vou tentar fazer isso no Moodle rapidinho aqui, só para vocês verem o resultado. Acho que na edição de vídeo vai sair como algo quase instantâneo. Bora lá. E aí? Agora achei boas condições iniciais. Tem um sistema de 3 corpos, que é um modelo clássico de sistema caótico em física. Ele produz trajetórias potencialmente caóticas, difícil de resolver analiticamente, mas está aí, nossas trajetóriazinhas bonitinhas. Vou diminuir um pouco a margem para os planetinhas voltarem, ou talvez acho que pode fazer melhor ainda. Vou fazer a câmera, tirar essa margem, faço a câmera seguir o Sol. Então, depois de cada step, câmera, a gente vê que o Sol sofre algumas influências fortes quando o planetinha passa bem perto dele. Olha só, o sistema solar, curioso. E eu também poderia seguir o centro de massa do sistema. Como que eu faço isso? Última, já está longo aqui, né? Mas última interferência. Centro de massa é o quê? A posição vezes a massa do Sol. Essa é a média das posições ponderadas pelas massas, dividido pela soma das massas, que é m mais mzinho vezes m mais mzinho seria 2mzinho. Agora ele segue o centro de massa
E é isso. Nossos planetinhas. Ah, que bonitinho. Então, eu vou terminar por aqui. Até a próxima.